Então, quão importante, irmãos, é a gente chegar aqui e ficar aqui na presença do Senhor. Todas as coisas nesse mundo estão passando, vão passar, mas tem uma coisa que você vai levar para a eternidade. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Então, que Deus possa nos ajudar nesse momento a nós abrirmos, ou Ele abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a sua palavra santa. Deus abençoe a todos os irmãos que nos visitam. Não precisa apresentar, eu creio que já foram apresentados. Irmão Rosival, irmão Logival, irmão Edson, irmão Gabriel, todos os irmãos que sempre estão conosco, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então vamos nos colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. No livro de Mateus, no capítulo 12, o versículo é o 35 e a gente vai ler até o 37. Versículo 35, Mateus capítulo 12, versículo 35 ao 37. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Os irmãos podem sentar. Nós vamos tomar um tema nessa noite, e o título é Dizendo a Coisa Certa. Nós, como filhos de Deus, Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E nós viemos a este mundo através do pecado, nascemos com a nossa natureza pecaminosa, e com a nossa natureza pecaminosa nós falamos errado, nós agimos errado, porque a palavra falar aqui não é somente falar verbalmente, mas é falar com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos atos. Tudo isso representa o que nós somos. O profeta diz que o homem é aquilo que ele fala. Assim como Deus é a sua palavra. O profeta disse: Deus não é melhor do que a sua palavra. Toda palavra que sai da boca de Deus é o próprio Deus. Então, assim como nós somos filhos de Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança, e vindo nascido do pecado, então Deus proveu uma maneira de nós voltarmos a ser a sua imagem e a sua semelhança. Amém. Por isso que nós temos que falar como o nosso Pai fala, e o nosso Pai fala coisas boas. Porque a Bíblia diz que o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Veja, amados irmãos, quão difícil é esta era que nós vivemos, porque é uma era em que o diabo promove várias situações na nossa vida para a gente sair desse caminho glorioso, que é dizer sempre a coisa correta. O diabo sempre está promovendo acontecimentos, coisas que vêm à nossa vida, que muitas vezes a gente não espera, e quando aquilo acontece, nós devemos estar sempre vigiando e orando, e sempre procurando dizer as coisas corretas diante de Deus. É uma luta que nós estamos travando nesta era, e a graça de Deus é quem vai
nos ajudar a vencer esta era. Nós sempre temos que dizer a coisa correta, porque é quando dizemos a coisa correta que o coração de Deus se alegra e Ele derrama as suas bênçãos. E as coisas corretas que devemos dizer, o nosso tesouro, de onde nós devemos tirar essas coisas corretas, é o tesouro da palavra de Deus que Ele dá em nosso coração. Se nós falarmos diferente da palavra, a bênção de Deus não virá nisto. Nós temos que falar exatamente com a palavra do nosso Senhor, para que isso alegre o coração de Deus e Ele possa nos abençoar. Amém? Esta é a maneira que nós podemos receber as bênçãos de Deus, quando nós estamos falando como nosso Pai fala, dizendo sempre as coisas corretas, porque nós estamos, irmãos, esperando este grande acontecimento que nos tirará dessa terra, que é o arrebatamento. E este arrebatamento, o profeta diz, nós vamos ler, ele é uma revelação. Por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses que esse dia não nos surpreenda como ladrão. Alguém vai ficar surpreendido, mas não aqueles que andam na luz. Vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. É por isso que esse arrebatamento é uma revelação, como a Bruna disse. É uma revelação que Deus dá à sua igreja, à sua noiva. E antes desse arrebatamento tem toda uma preparação, e é Deus mesmo quem prepara. Deus já tem tudo preparado para nós. Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos prepara, Ele é quem nos revela. Nós só temos que fazer uma coisa, é dizer a coisa certa. Quando nós dizemos a coisa certa, então nós estamos andando na preparação de Deus para esse grande arrebatamento. Nós vamos ler a mensagem do arrebatamento. O profeta diz no parágrafo 64, ele diz assim: você sabia que está predito que a igreja protestante e a católica nos últimos dias estariam cegas? A mesma coisa, as escrituras, com Cristo do lado de fora, tentando entrar. Como dizes, rica sou e de nada tenho falta. Não sabe que és miserável e pobre e desgraçado e nu e cego. Apocalipse 3, aí está, de volta à cegueira, pisando as coisas de Deus, como se isto não significasse nada para eles, zombando e caçoando disto. Por isso que a Bíblia diz: mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. Amém? É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé, é isso que é fé, é a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação, o corpo inteiro, todo. Amém, irmãos? Então, fé é uma revelação. Revelação é fé. E a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir da palavra correta de Deus. Se a palavra de Deus não for pregada corretamente, não vai produzir a fé correta que precisamos para esse arrebatamento. Nós temos que ouvir ou dizer sempre a coisa certa.
porque isso é o que apraz o Espírito de Deus. Deus sempre desejou vindicar a sua palavra, não a palavra de um homem, não a palavra de uma teologia, de um seminário, de alguma religião humana. Não, Deus não pode vindicar isso, mas Deus vindica a sua palavra quando ela é falada corretamente. O irmão Branca ensina isso, e ele diz que a nossa fé gentia vai chegar a este ponto, ou tem chegado a este ponto. Já estamos muito avançados. Deus traria a palavra para que a gente, falando a palavra correta, o Espírito de Deus vem e vindica aquela palavra, age sobre aquela palavra. E, como eu disse, irmãos, não somente as palavras verbais que a gente fala, mas a nossa própria atitude também é uma expressão do nosso eu. O que está aqui dentro, nós agimos conforme o tesouro que está aqui dentro. E nesta era o diabo tenta desviar os filhos de Deus para agirem erradamente. Mas quando é um filho de Deus que age erradamente, isso causa angústia. Um filho de Deus, Deus colocou aqui nessa terra para ele agir corretamente, falar corretamente. Toda vez que a gente age erradamente ou fala algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo se entristece dentro do nosso ser. Isso causa uma angústia, uma tristeza, até que você vai e corrige aquilo que você fez de errado. Porque quando você faz a coisa certa, o Espírito de Deus se alegra, as bênçãos de Deus se manifestam em nossa vida. Então, para este arrebatamento tem toda uma preparação. Deus revela a sua palavra. Deus envia a pregação da palavra, para que pelo ouvir da palavra venha esta fé, venha esta revelação desse arrebatamento. E para nós, no tempo do fim, estava prometido por Deus que Ele enviaria um profeta mensageiro trazendo esta fé de arrebatamento. Essa fé de arrebatamento teria que estar na igreja do último tempo, porque a promessa de Deus era essa. Essa é a igreja do último tempo é que vai ter essa revelação da parte de Deus para que possa haver esse arrebatamento. E muitas coisas devem acontecer antes desse arrebatamento. Por exemplo, a ressurreição dos nossos irmãos que estão descansando. Quantos sabem que os irmãos nossos, que também fazem parte da noiva de Cristo, estão esperando nessa igreja ela receber essa fé, essa revelação, esse poder de Deus para mover aqui e eles poderem ressuscitar? Amém? É para isso que Deus prometeu trazer de volta a igreja alfa, sendo agora nós no último tempo recebemos o nome da igreja ômega, porque o mesmo Cristo que estava na igreja alfa é o mesmo Cristo que está na igreja ômega. Ele é o princípio e o fim, ele é do A ao Z, ele é o alfa e o ômega também. O mesmo Cristo que tem o poder da ressurreição, ele prometeu estar na sua igreja no último tempo. E para isso precisava a gente ter fé. E para que a gente tivesse fé, tinha que vir alguém pregando a palavra pura de Jesus. E Deus enviou o mensageiro, o profeta. A mensagem do profeta é para trazer essa fé, esse poder que vai mover. As promessas de Deus vão acontecer. E é nessa promessa que os filhos de Deus estão se agarrando. Os filhos de Deus, eles não observam, irmãos, as condições externas. Porque se nós observarmos a condição externa desta era, nós seremos como aqueles 10 espias, que Deus tinha prometido a eles essa terra prometida. Deus tinha feito a promessa para eles, mas 12 deles foram ali espiar a terra, viram que era boa, que era maravilhosa, mas somente 2 não olharam para as condições do tamanho dos inimigos. Não, 10 olharam para aquilo,
Disse: nós somos como gafanhoto, nós não podemos vencer, essa terra prometida é impossível que aconteça. Eles não creram, foram incrédulos ao que Deus tinha prometido, porque Deus já tinha falado a sua palavra, dado a palavra para eles ter fé naquela palavra. E somente dois, eles não olharam a condição. Eles disseram: nós cremos no assim diz o Senhor. Amém. Nós venceremos porque Deus disse que nós venceremos. Ó irmãos, e quando nós vimos esta coisa, o profeta pregando que essa igreja ômega deve estar aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que andava como a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que o poder da ressurreição vai estar no coração dessa igreja. Então, quando nós ouvimos isso, e nós muitas vezes observamos a condição que está essa era, talvez na nossa mente natural, do homem de fora, nós dizemos: meu Deus, como vai poder aparecer essa igreja? No meio de tantas trevas, tanta confusão, tantos problemas, tanta coisa terrível nessa era, tanta escuridão, como pode nascer essa igreja ômega? Mas os filhos de Deus, irmãos, não se apoiam nas características, na condição desta era. Eles se apoiam no assim diz o Senhor de um profeta. É por isso que isso vai chegar a acontecer quando nós dissermos a coisa correta. O que Deus disse, nós temos que falar exatamente. Para que Ele venha e cumpra a sua palavra na nossa vida. O diabo tenta esconder isso da igreja. E muitas vezes ela parece que ela está apagada. Parece que aquilo não é possível. Enquanto a igreja está sob a influência desse espírito terrível, que é o espírito anticristo, tentando tornar a igreja fria e formal. Isso é o espírito anticristo, profeta. Nós vamos ler na página 5 das eras. O irmão Branda diz assim: agora recordem isso, Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Amém, irmão? Amém. Essa também é uma palavra profética. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando as suas obras, entre parênteses, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação, vocês estão entendendo, irmão? A verdadeira revelação só pode vir com a pregação da verdadeira palavra. Isso vai gerar a verdadeira fé. Se houver alguma mistura do homem aí no meio, inspirado pelo diabo, é claro, isso não vai dar com o alvo de Deus. Vocês compreendem isso? Quão necessário é a gente falar a coisa certa, dizer a coisa certa. Então veja, ele diz: até o tempo que ele é lançado no lago de fogo, ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Amém. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois Espíritos dentro da estrutura da igreja cristã e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao Espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos.
com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. E o que é, irmãos, essa revelação? O irmão Branda já explicou para nós, é aquela rocha que Pedro tinha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É uma revelação espiritual que somente o Espírito Santo pode dar. O Espírito Santo trouxe a sua palavra através da boca do seu profeta, e as palavras que o profeta pregou estão todas em nossas mãos. Mas é necessário que nós recebamos de Deus a divina revelação dessa palavra. Isso é o que o diabo tem tentado esconder da igreja. E como ele o faz? Através dos dogmas, dos credos, das denominações. Isso abafa a palavra de Deus para tentar impedir que essa igreja descubra quem ela é. Porque quando ela souber quem ela é, ela será um exército intensivo. Isto é a palavra do profeta, irmão. Ó, irmãos, e Deus já tem tudo preparado para nós. Eu creio que está chegando esse momento que Ele está começando a revelar a sua palavra nos corações dos seus filhos. Isso é algo tão individual. O irmão Branda disse, a revelação espiritual é algo individual no coração do eleito. A revelação que saiu da boca do irmão Branda é coletiva, é para o mundo inteiro. Todas as pessoas têm a mensagem na mão. Mas a revelação que ele dá no seu coração é individual. É a noiva de Cristo que ele revela a sua palavra. Por isso que o arrebatamento é uma revelação. É algo individual que o Espírito Santo vai fazer no coração de cada um, para que eles possam crer na palavra e Deus possa provar todas as promessas que ele fez na boca do seu santo profeta William Branham. Porque essas promessas que nós estamos lendo é a palavra de Deus falada para nós. Quando sabe que Deus sempre envia as sementes da sua palavra. Não é verdade? E essa semente, ela tem que encontrar um tipo certo de terreno. Não é em qualquer terreno que vai se produzir isso. Apenas no terreno, no coração do eleito, aquele que pode crer e acima das circunstâncias, do tempo, ele vai crer e vai permanecer dizendo a coisa certa até que Deus indique aquilo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o tempo, o eleito não olha para o tempo, ele só olha para o assim diz o Senhor. Abraão recebeu uma promessa de Deus, o assim diz o Senhor, e ele passou 25 anos dizendo sempre a coisa certa. Ele nunca desistiu da promessa que Deus tinha falado. Diz a Bíblia que antes ele se reforçava mais ainda em fé, porque quanto mais velho ele ficava, mais grande era o poder de Deus que manifestaria. Quanto mais essa era escurece, mais problema, mais confusão, maior será a glória de Deus na vida dos filhos de Deus. Deus cumprirá a sua promessa em nossos corações. Nós temos que dizer a coisa certa. Nós estamos numa etapa avançada do ministério do profeta irmão Branda. Quantos creem que o ministério do irmão Branda é vigente hoje? A morte de um profeta não põe fim ao seu ministério. Não é verdade? O ministério está tão presente hoje quanto esteve presente na presença física do irmão Branda aqui na terra. Porque o que operava o ministério dele está também conosco hoje. Quantos creem que Deus está conosco nessa noite? Amém. É uma promessa dele. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Então, o mesmo que operava o irmão Branda está operando hoje no mesmo ministério. O ministério é do sétimo anjo profeta de Deus, e está vigente hoje na nossa vida. Nós estamos na terceira etapa do ministério do irmão Branda. E ele vai mostrar para nós como isso aconteceria, irmãos, para que nós possamos entender que Deus jamais nos abandonou. Ele tem cuidado de nós.
embora tantas coisas acontecendo, mas nós estamos aqui. Amém? É Ele que tem cuidado de você. Veja, o irmão Brana diz aqui, na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo. Ele disse: quero que vocês recordem isto, e tratarei de repeti-lo outra vez amanhã pela manhã. O Evangelho que se tem dado aos gentios. Veja bem, irmãos, nós estamos falando em dizer a coisa certa. O irmão Brana vai explicar aqui por que nós devemos dizer a coisa certa. É o tipo de fé que vai estar no nosso coração. Amém? Então veja, quero que vocês recordem isto, tratarei de repetir outra vez amanhã pela manhã. O Evangelho que tem sido dado aos gentios é um Evangelho de fé, não de obras. Vem, e como disse à noite, quando o Espírito Santo caiu no Pentecostes, eles foram aos judeus, Atos 19:5, e tiveram que pôr as suas mãos sobre eles para que ele o recebesse. E quando foram com os samaritanos, também tiveram que pôr suas mãos sobre eles. Porém, quando foi aos gentios, lá na casa de Cornélio, enquanto Pedro estava falando estas palavras, não puseram a mão ali. Quando a menina morreu, a filha de Jairo, o sacerdote, ele disse: vem, põe as mãos sobre ela, e ela viverá. Porém, quando o centurião romano, o gentio, veio a ele, lhe disse: não sou digno que entre debaixo do meu telhado, fala a palavra. Isso é, vê, a mulher sirofenícia, grega, era o que ela era, quando Jesus lhe disse que não era lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela o disse: isso é verdade, Senhor. Vocês estão captando, irmão? Ela disse a coisa certa. É por isso que ela recebeu a bênção de Deus. Ela disse: isso é verdade, Senhor. Porém, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. E ele disse: por este dito, o demônio deixou a tua filha. Assim que diga boas coisas, diga algo bom acerca de alguém, fale de Jesus, fale algo real, algo real. Essa é a maneira de fazer, essa é a maneira de desfazer-se dos demônios. Ele não orou pela menina, ele nunca disse nada a respeito da cura dela. Ele unicamente disse: por esse dito, Hattie White, o outro dia, ela não estava pedindo nada. Os irmãos sabem quem é a irmã Hattie White? É onde uma das vindicações da terceira puxada do ministério do irmão Brana aconteceu. Note bem isso, irmãos. Nada acontece por acaso. Uma irmã, o profeta estava em sua casa. Ele vai relatar aqui: Hattie White, o outro dia, ela não estava pedindo nada. Ela unicamente estava ali sentada, porém disse a coisa correta, que comprazeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou e disse: Hattie, pede qualquer coisa que tu desejas, tudo que tu queres. Dá-se conta você mesmo se isto é real ou não é? Pede qualquer coisa. A cura de sua irmã inválida, que estava sentada ali, toda inútil, $10.000 para que ela já não andasse fazendo buraco na sua propriedade, a restauração da sua juventude, o seu corpo já acabado, qualquer coisa que queiras, peça, pede, e isto neste momento. E se não te é dado neste momento, então eu sou um falso profeta. Isso é algo, verdade que sim. Jesus disse: diga a esta montanha, e vocês têm escutado o que tem estado sucedendo. Isto é o ministério que estamos entrando, e já estamos muito avançados no caminho. A vinda do Senhor Jesus está iminente, e nós devemos ter a fé de rápido na igreja, para que possa ser mudada em um momento,
em um abrir e fechar de olhos para isso, ou senão não se irá. Porém, não se preocupe, estará ali. Estará ali. E quando o poder desta igreja se eleve, levantará os seus irmãos. Quando o poder desta igreja se levanta, levantará os seus irmãos. O poder desta igreja levantará aos outros irmãos e fará uma ressurreição geral. Estamos antecipando a isto. Amém, irmãos? Então veja que tipo perfeito, que coisa aconteceu ali. O irmão Branham diz noutra mensagem que quando ele disse para a irmã Wright, peça o que você quiser. Você já pensou nisso? Se Deus nessa noite dissesse a você, peça o que quiser. Você já parou para pensar o que é que vai pedir a Deus? É uma pergunta até difícil, né, irmão? Peça o que você quiser nessa noite. Se Deus disser isso em seu coração, o que é que você quer, meu filho? O que é que está lhe faltando hoje para você vencer essa era? Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Eu sei que Ele pode dar. Ele pode te dar. Amém. Só Ele pode te dar. Aleluia! Então aqui, ela disse, irmão Branham, eu não sei o que pedir. Peça o Senhor por mim. Veja, Deus colocou sobre ela falar a palavra. É você que vai falar. Ela disse, não, irmão Branham, fala o Senhor que é um profeta. Não, Ele mandou você pedir. Amém. Peça o que você quiser. E se não cair aqui agora, nesse momento, eu sou um falso profeta. Sabe por quê? Porque ela disse a coisa certa. E é assim que Deus quer nos abençoar nessa noite. É a gente dizer a coisa certa. É a gente dizer o que o profeta já disse. O que Deus já disse em sua palavra. Nós não podemos dizer o que nós queremos dizer, ou fazer o que queremos fazer, mas nós temos que fazer o que Deus quer para a nossa vida. Falar o que Deus já falou em sua palavra. Crer no que Deus falou, e isso acontecerá. Porque Ele vindica sempre a sua palavra. Peça o que você quiser. O irmão Branham disse. E a fé dos gentios é através da palavra falada. Veja, quando Pedro estava ali, veja como aconteceu. O anjo já tinha vindo a Cornélio e já tinha falado a ele que ia acontecer isso, aquilo. Tinha dado a ele uma palavra verdadeira da parte de Deus. E ele ficou guardando aquela palavra. Eu sei que esse foi o anjo do Senhor. Eu sei que essa mensagem foi o anjo do Senhor que me deu. Eu sei que tudo que está aqui eu vou ver com os meus olhos, porque é uma promessa de Deus. Ó, irmãos, e quando Pedro estava lá, o anjo foi lá e disse, Pedro, vá lá em Cornélio e faça isso, porque eu já disse que isso acontecerá. Você vai cumprir essa palavra lá. Ó, irmãos, quantos filhos Deus não está requerendo para fazer essa palavra se cumprir? Talvez esteja um irmãozinho seu precisando ver a sua vida cumprindo essa palavra, para gerar fé no coração dele também. Nós somos filhos de Deus, e Deus requer de nós viver essa palavra, um ajudando o outro. Nós não somos grandes, grande é o Senhor Jesus. E conforme nós vivemos essa palavra, a sua luz vai ajudar outro menorzinho que está perto de você, para ele crescer junto com você. Assim Pedro estava lá, e Pedro foi e cumpriu exatamente a palavra do anjo. E o profeta disse que não precisou impor as mãos para ele receber o Espírito Santo. Quando ele viu aquela cena, isso é a palavra de Deus se cumprindo, isso é verdade. Ele teve uma fé tão tremenda que o Espírito Santo tomou o coração daquele. E quando nós dizemos a palavra certa, quando pregamos a mensagem correta, sem mistura, assim como o profeta deixou, isso vai trazer esse poder do Espírito Santo sobre essa igreja. Deus vindicará a palavra pura. Porque é o que ele prometeu no livro da Esdras. Veja, irmãos, o que é que diz aqui. O irmão Branham diz na página 326. Ou melhor, 340. Todavia é tempo de colheita. Então tem de chegar em cena, nesta era, aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. O joio já está amadurecendo muito rapidamente,
sob a orientação de mestres corruptos, que afastam o povo da palavra. Porém, o trigo também tem que amadurecer. Irmãos, está chegando o tempo do amadurecimento do trigo. Há pouco tempo atrás, há 10 anos, a nossa luta era pregar uma mensagem evangelística para mostrar que o Elias veio, para mostrar que o profeta está na cena, para mostrar que Deus cumpriu o Apocalipse 10:7, para mostrar tudo isso. Era uma luta contra as denominações, contra as religiões desse mundo, mostrando que Deus trouxe esse mensageiro. Mas Deus sempre ele vai andando e vai avançando a sua obra. E está chegando um momento que não é mais dizer, o profeta veio e está aqui, não. Isso já está sendo evangelizado em todo o mundo. Mas está chegando a hora de dizer, o profeta veio e trouxe a mensagem, e essa mensagem vai levar a fé dessa igreja. Amém. Esse é o momento de amadurecimento, tempo de amadurecimento. E para que amadureça, veja o que o profeta diz. Muitos estão amadurecendo, o joio já está amadurecendo muito rapidamente, sob a orientação de mestres corruptos, que afastam o povo da palavra. Porém, o trigo também tem que amadurecer, e para ele, Deus está enviando um mensageiro profeta, com um ministério vindicado, para que seja aceito pelos eleitos. Amém. Eles o ouvirão, assim como a primeira igreja ouviu Paulo, e amadurecerão na palavra, até se tornarem uma noiva palavra. Amém. Foi para isso que Deus trouxe a revelação através de William Branham, para que essa semente da palavra ache o terreno correto, o coração correto. Amém. Para que essa igreja se torne a noiva palavra. Aleluia. O mesmo Cristo Alfa é o mesmo Cristo Ômega. Amém. Para trazer esse poder a essa igreja. Amém. E somente dizendo a coisa certa é que isso poderá chegar a essa igreja. Porque o profeta diz aqui, eles ouvirão, assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e amadurecerão na palavra, até se tornarem-se uma noiva palavra. Veja que promessa agora: os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Você conseguiu juntar aí? Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura, porque a palavra pura traz a fé. Dizendo a coisa certa, dizendo a palavra pura, sem desviar, sem pensamentos, mas dizendo apenas o que o profeta já falou para nós. Mostrando, irmãos, o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo que o profeta falou que aconteceria. É uma promessa de Deus e nós devemos estar atentos. Então Deus tem essas sementes da palavra. Deus enviou as suas sementes da palavra para encontrar esse tipo correto de coração e essa igreja se tornar essa noiva palavra. Amém. É Cristo na igreja. Veja na mensagem de Cristo, é o mistério de Deus revelado. O irmão Branham diz assim: olha, Deus em seu corpo, Cristo, e Cristo em seu corpo, a noiva. Que coisa! Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na noiva. E assim como Deus tirou do corpo de Adão a mulher e ela caiu, então Deus tem tirado do corpo de Cristo sua carne, seu corpo, o qual é a sua palavra, e está trazendo para fora uma noiva que não se deixará enganar por denominação ou credo. Não, Senhor, mas ela está voltando com a pura, inadulterada palavra de Deus sendo manifesta. Amém, irmão? É por isso que nenhum reformador, esses 2000 anos, ninguém pôde produzir essa igreja noiva, porque estava misturado com os credos dos homens.
Mas quando Deus trouxe o profeta na cena, ele pregou a revelação completa de Jesus Cristo. Este livro que nós temos na mão, os 7 selos, é a Bíblia completa, revelada para nós. Através da boca de um profeta. Isso é o que produzirá a igreja noiva a palavra. Não credo de um homem, mas uma revelação, não, nem mesmo do irmão Brana. Ele disse, essa revelação foi diretamente de Jesus Cristo. E assim como Paulo no deserto recebeu a visita de Cristo e disse, o que eu vos ensino, não aprendi com homem algum. Eu não fui perguntar aos apóstolos, eu não fui a nenhum homem, mas foi uma revelação direta de Jesus Cristo. Assim o profeta lá no deserto, lá em Tucson, em Arizona, ali foi a revelação. Jesus Cristo desceu naquela luz e pregou esse 7 selos e enviou essa mensagem pura e inadulterada para produzir essa noiva da palavra. É Cristo na sua igreja. Veja, disse agora Cristo, as obras que eu faço, vós também as fareis. Veja, o mesmo Deus, está vendo? As obras que eu faço, vós também as fareis. Mais do que isto, pois eu vou para o meu Pai. A igreja ficará um pouco mais na luz. Veja, vindicando a sua palavra prometida. Assim como Deus cumpriu as suas promessas no corpo de Cristo, também está Cristo fazendo suas mesmas obras no corpo de Cristo, a igreja. Veja, agora, declarando o seu mistério, a sua árvore noiva no último dia, produzindo os frutos que estavam na árvore no princípio. Amém, irmãos? Diz o profeta que assim como Deus cumpriu lá em Cristo, e veja, quando ele foi cumprir lá, quando ele foi manifestar o seu corpo, ele chamou uma virgem. Tem que ser uma virgem, não pode ter um ventre misturado, as sementes misturadas. Tem que ser a semente do varão que é Cristo, a semente da palavra de Cristo. E ele chamou a virgem, e quem trouxe a semente para a virgem? Um anjo. E depois que o anjo trouxe a semente e entregou para a virgem, aqui está a semente que o anjo trouxe para a virgem do último dia. Sabe o que aconteceu? Ele deu a semente àquela virgem, e diz a Bíblia que o anjo se ausentou de Maria. Vamos ler isso, irmão? Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 38, veja, no 37, vamos ler antes um pouco. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Disse então Maria: eis aqui a tua serva, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Veja, Maria disse a coisa certa também. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Você vê o tipo, irmãos? Então Deus enviou um anjo trazendo a semente da palavra que é Cristo, para nascer e se manifestar nessa terra. E quando o anjo ausentou-se dela, sabe qual foi a próxima coisa? A promessa que Deus fez, disse que o Espírito Santo fará sombra sobre ti. Esse Espírito Santo, ele está conosco fazendo sombra. Ele está fazendo sombra nessa semente da palavra falada, que tem entrado no coração dessa virgem. Ela não deixa entrar semente de homem algum, é a semente de Cristo em seu coração. Isso é que vai nascer Cristo aqui nesta era, para trazer o poder e nos levar nesse arrebatamento. É isso que vai fazer manifestar essa igreja hoje. As sementes que o anjo trouxe para essa igreja está em nosso coração, e o Espírito Santo, a coluna de fogo, está conosco fazendo sombra nessa semente. E nós temos que dizer a coisa correta, porque isso dá prazer no coração de Deus, dá prazer no coração do marido da igreja, quando ela diz a coisa correta. E eu creio que Deus tem nos ajudado, irmãos, a fazer e a dizer a coisa correta, desde as mínimas coisas, porque muitas vezes a gente vai tão adiantado na coisa que esquece até das mínimas coisas. Mas todas as mínimas coisas que o Espírito Santo disse para nós, na mensagem, no code, em toda a mensagem desse profeta, nós devemos lutar, deixar os nossos pensamentos de lado, a nossa vontade, e fazer o que o Espírito Santo pediu que nós fizéssemos.
abençoar mais e mais. Quantos desejam a bênção do Espírito? E a gente tem que dizer a coisa certa. Dizendo a coisa certa. Não misturando as sementes. Quando mistura as sementes, se torna híbrido. Causa curto. Isso não funciona. O irmão Brana diz aqui na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja como Deus tem tudo preparado para nós. Você quer ver? A mensagem às bodas do Cordeiro. O irmão Brana disse que quando Deus trouxe a luz lá no princípio, as sementes já estavam onde? Na terra. Não era que Deus ia jogar a semente depois. A semente está ali. As sementes Deus tem enviado. Se ainda não está aparecendo fruto, é porque está faltando a luz brilhar nessa semente. E Deus, no tempo certo, envia a sua luz. Deus faz com que sua luz brilhe. A luz é quando a palavra que Deus prometeu se torna carne dentro dos nossos olhos. Isso é luz. Isso foi luz para Cornélio. Quando ele viu a palavra que o anjo tinha falado se tornou carne, ele viu Pedro ali, toda aquela cena acontecendo, aquilo foi luz na vida dele. O Espírito Santo entrou na vida dele naquele momento. Irmão, tem palavras aqui que nós precisamos ver que Deus já tem cumprido na nossa frente. Uma simples palavra que muitos nem consideram, mas que já é carne diante dos nossos olhos. O Espírito Santo chamou o profeta William Branham e disse: você terá um filho, e o nome dele será José. Isso era uma palavra que um anjo falou para o profeta. Quando aquele menino nasceu, era a palavra de Deus, é luz para nós também. Quando o anjo disse na boca dele também, o Espírito Santo na boca do profeta disse: José, meu filho, tu és um profeta. E quando a gente vê hoje a gravação da voz de Deus, um líder mundial ali na gravação da voz de Deus, um profeta verdadeiro de Deus ali, isso deve ser luz para nós. Toda a palavra que Deus falou, que tem se cumprido diante dos nossos olhos, é luz, é preparação para nós. Tudo que Deus falou, irmãos, Deus está cumprindo e irá cumprir todas as coisas. Veja, ele diz assim: e enquanto isso, sabemos que haverá uma noiva, e haverá uma ceia das bodas servida no céu. E tão seguro como isso sucederá, igual como existe Deus, porque é a sua palavra. E nós sabemos que aqueles que formarão essa noiva serão a sua igreja. Eles se apresentarão diante dele sem mancha e nem ruga. Eles têm o material agora sobre a terra para preparar-se. Está vendo, irmão? É um profeta falando. Eles têm o material agora sobre a terra para preparar-se. Se você olha, disse, ela mesma se tem preparado. Como é que nós nos preparamos? Dizendo a coisa certa. Dizendo a coisa certa. Nós temos o material, nós temos a semente da palavra, mas nós temos que nos preparar dizendo a coisa certa, vivendo a coisa certa. Irmão, não deixe o diabo misturar essa semente da palavra com as suas sementes imundas. O diabo tem trazido sementes imundas neste mundo. Através de muitas coisas, ele distribui as suas sementes, através de falsas doutrinas, através de pensamentos, de dogma, através até de imagens que a gente vê, mulheres nuas em todo lado, pecado. Isso tudo são sementes que vai entrando, que querem assumir o nosso subconsciente. Não deixe essa semente entrar, resista ao diabo, deixe só a semente de Deus entrar e seja o filho de Deus. Isso é o que vai produzir a igreja quando a gente se afastar de todas as sementes do inimigo e deixar apenas a semente de Deus. Já tem o material sobre a terra para preparar-se. Se você olha, disse, ela mesma se tem preparado. Muitos dizem: se o Senhor me tirar esse espírito maligno de beber, ou de apostar, ou de mentir, ou de roubar, eu servirei. Porém, isso depende de você. Veja, você também tem que fazer algo. Os que vencerem herdarão todas as coisas. Aqueles que vencem, você tem o poder para conseguir. Porém, tem que estar disposto a deixar isso. Vem, ela
mesma se tem preparado. Eu gosto dessa palavra, irmão. Então, irmãos, Deus enviou a sua palavra. Aqui, para nós encerrarmos, ele disse: veja como ele fez. Agora, ele santificou com o seu Espírito e sangue uma igreja, que ele pudesse fazer com que cada promessa nesse último dia fosse revelada. Está vendo? Ele nos santificou com o seu sangue para nos dar essa palavra, para fazer com que cada promessa no último dia aconteça. Sabe como é que Deus interpreta a sua palavra? Sabe como é que Deus cumpre a sua palavra? Manifestando ela em casa. Não precisa ninguém interpretar. Ele disse: uma virgem conceberá e uma virgem concebeu. Deus disse que essa igreja estará aqui e ela vai estar. Amém. Ninguém precisa interpretar isso. É somente crer na palavra. Agora veja. Ele pôde voltar e pegar o que esses outros companheiros descontinuaram aqui, nesses últimos dias, e pelo seu Espírito Santo revelar todo o mistério dos 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo. Esse é o seu propósito. Eis porque ele morreu. Essa é a segunda parte da sua tríplice manifestação. Primeiro, para se expressar em Cristo, logo se expressar para a igreja. E a mesma coisa, Cristo era a palavra, e a igreja se torna a palavra quando ela deixa a palavra fluir através deles. Amém? Porém, quando eles aceitam uma denominação híbrida, como pode a palavra fluir através dela? Ela fica ligada à terra. Então isto causa um curto e queima um fusível. Você está vendo? Quando ela deixa. Eu quero dizer para vocês, antes de terminar, eu não lembro a mensagem, se eu não me engano, é a mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. O irmão Brando disse que isso é um tipo de um casamento, um homem e uma mulher. Na mensagem de casamento de divórcio, o irmão Brando disse que o poder do sim está na mulher. Você sabia disso? Ela é quem diz sim ou não. Por isso que o irmão Brando leu aqui e disse: quando ela deixa a semente do varão entrar no seu ventre espiritual. Se ela deixar a semente de Deus entrar, não credo, não uma denominação híbrida, isso queima o fusível, causa um curto e queima o fusível. Mas quando nós deixamos a semente de Cristo entrar, isso vai produzir a promessa. Amém. Dizendo a coisa certa. Diga sempre a coisa certa. Deus vai cumprir a sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos fazer a oração. Querido Senhor, nosso Pai amado, Senhor, nós te agradecemos por este dia, Pai. Ó Deus bendito, que o Senhor possa, meu Deus, em nossos corações, fazer com que a tua palavra, meu Deus, ache esta terra boa, Deus. Porque nós estamos aqui para que com a nossa vida, os frutos que daremos para ti, Senhor, possa glorificar o teu santo nome, Pai. Nós amamos e temos prazer de ver o teu nome sendo glorificado. Muitas vezes, Senhor, nós manchamos o teu nome com as nossas atitudes erradas, com as nossas palavras erradas, Senhor. Isso entristece o nosso coração, Pai, porque nós desejamos ser fiel a ti, meu Deus. Nos ajuda a ser fiel, Pai. O Senhor tem sido tão bondoso para conosco. O Senhor tem cumprido a sua promessa, enviado o teu profeta, enviado a tua palavra. Ó Pai, nós temos o material para nos preparar. Nos ajuda, meu Deus, a estar determinado, meu Deus, a entregar completamente a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa achar, meu Deus, em nós um lugar onde a tua palavra repouse, meu Deus, e se cumpra, e o Senhor receba toda a glória, Pai. Nos ajuda, Senhor, perdoa nossas falhas, Senhor, limpa-nos com o teu sangue, nos santifica, Pai, e derrama a tua palavra, revela através do teu Espírito Santo a cada coração nesta noite, Pai. Que o Senhor faça, meu Deus, para a tua glória, Pai. Nós te pedimos humildemente, meu Deus,
Faze a tua vontade em nossa vida, Pai. Faze, Senhor, conforme a tua palavra, assim como Maria, tua serva, falou. Nós, como a igreja tipificada ali, falamos a coisa certa, Senhor. Cumpre em nós as tuas promessas. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai. Todo demônio que tenta impedir que isto aconteça, que esteja repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja uma enfermidade em nosso corpo, seja alguma opressão em nosso espírito, seja alguma intriga, Pai, alguma angústia. Nós não queremos nenhuma semente do mal no nosso coração. Amém. Nós queremos a semente do Teu Espírito Santo, a Tua palavra. Nos enche do Teu amor, da compreensão, meu Deus, da sabedoria da Tua palavra. Revela aos nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal esteja desfeito em nossa vida e que as Tuas obras, Senhor, se realizem através do nosso ser e para a Tua glória. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Amém, Jesus. Amém.